A cura, gente, não veio só para tocar na pele dele, no maior órgão do corpo humano. Não. Essa cura não era da pele, não era do corpo. Apesar da lepra estar visível, era da alma. O que ele queria, Deus, Jesus, era gerar um coração grato. Nunca foi sobre o corpo, sempre foi sobre o coração. Isso aqui é carcaça. Isso aqui é carcaça. Nunca foi sobre cura. Foi sobre saber o que está sentado no teu coração. É sobre o teu coração. Acredite. Se acredite. Abre aí Lucas capítulo 17. Pergunta já para o irmão do lado: quem é que é você mesmo? Esse é o tema da pregação de hoje? Esse é o tema? Põe aí o tema. Quem é você? Diga para pelo menos uns 5 aí: hoje você vai se revelar. Diz mesmo, olha nos olhos e diz: hoje eu vou te conhecer. Olha para o outro lado, não para o lado que tu olhou há pouco. Agora eu quero ver, hoje eu vou saber se tu é grato ou tu é ingrato. Fala aí, pergunta aí. Vamos lá. De caminho, capítulo 17 de Lucas, versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria, e também da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantos? Eles ficaram a que distância? De longe. Tem mais gente aqui, eles ficaram a que distância? Longe. E eles gritaram: Jesus, tenha compaixão de nós. O 13 vai dizer que eles gritaram. Só que a Bíblia não vai dizer que eles declararam. A Bíblia não vai dizer que eles determinaram, que eles profetizaram. Não. O grito desses homens é: eu sou um miserável. Ei, é nós aqui, os miseráveis. Porque nós estamos vivendo um tempo de homens e mulheres miseráveis que estão declarando, profetizando e determinando o que o Senhor deve fazer. Hoje tem gente que não vai aguentar até o final da ceia. Porque esse é o estado que eles estão de miséria. A Vulgata Latina vai trazer uma ideia de miséria realmente daquilo que não se tem, de miseráveis. Eles estão dizendo que o atual momento deles, o momento que eles estão é de miséria. Nós somos nesse momento miseráveis, mas nós estamos clamando para aquele que tem poder para nos tirar desta condição. Não é num empoderamento, não é num avivamento falso que você vai sair da situação que você está, que você se encontra, mas é gritando para aquele que tem poder para transformar todas as coisas. Eles estão dizendo miséria hoje, mas se nós gritar para ti, tu nos ouvir, amanhã nós não seremos mais miseráveis. E não é uma miséria econômica, não é sobre isso. Ele está falando de uma miséria no aspecto de saúde. É sobre isso que esse texto fala. Porque eu conheço muita gente com muito dinheiro no bolso e muito dinheiro no banco, e sendo importantes pela quantidade de dinheiro que eles têm, mas vivendo como miseráveis, sem saúde física e sem saúde emocional. Senhor, misericórdia, aqui estão os miseráveis. Senhor, tu pode nos socorrer. Senhor, tu não tens obrigação, mas olha para nós. Essa é a carga da palavra, e eu estou gastando um tempo, investindo um tempo, para que nós tenhamos clareza que não há um clamor de determinismo, porque nós não temos o poder para determinar nada para Deus, amém? Nós não temos como chegar numa celebração e dizer: Senhor, tu precisa fazer, tu deve fazer. O Senhor não tem que provar nada para nós, é nós que diariamente temos que provar alguma coisa para Deus, porque Ele já deu tudo que Ele tinha para que nós estivéssemos aqui hoje.
Eles estão dizendo: nós não temos nada, somos miseráveis. Nos ajuda, Senhor. Estenda a mão sobre a nossa necessidade. Será que algum de nós já viveu um momento e um relacionamento com Deus nessa área, de você olhar um dia e se ver miserável? Que do jeito que você está, pior não pode ficar, como diz o candidato aquele. Não há como ir para onde ir. Mesmo querendo um colo dele e não podendo ter esse colo do Senhor, você tem um grito essa noite de socorro, dizendo: Senhor, eu chego na tua presença te pedindo socorro. Versículo 14. Ao vê-los, Jesus disse, pergunta: Jesus já não tinha visto eles, sim ou não? Sim ou não? Claro que tinha. E por que o versículo vai deixar tão claro: e vendo-os? A ideia é muito clara. E ela é bem fácil. Se você pegar Lucas 19, você vai ver que quando Jesus entrou em Jericó, o texto vai dizer que no meio da multidão havia um homem, um publicano, rico, entretanto, de pequena estatura. O nome dele era? E ele queria ver Jesus. E a multidão não permitia que ele pudesse ver Jesus. O texto diz que ele se adianta, corre, sobe numa figueira, para que quando Jesus passasse ele pudesse então vê-lo. Só que quando Jesus está passando, esse homem que está na figueira, que não conhece Jesus, ele não sabe, ele não conhece, mas Jesus já sabe o nome dele, já sabe onde é que é a casa dele, já sabe o CEP dele, já sabe todos os problemas dele. Esse homem não chega do lado e diz: ô baixinho, desce daí. Não, Jesus chega e diz: Zaqueu, desce daí que hoje me convém ir lá para a tua casa, rapaz. Não é porque você não está vendo que Jesus não está fazendo, não é porque você não está olhando que Ele não está operando sobre a tua vida. Se você pegar o texto de Juízes 6, 11 e 12, vai ver que os medianitas haviam subjugado o povo de Israel 7 anos. É levantado um juiz, esse juiz vai dizer que é Gideão. Gideão vai pegar as sementes, ele vai fugindo, ele vai se infiltrando dentro de um lugar que era como se fosse uma estratégia para ele. É um pedaço de 2x2, é um lagar. Não é lugar, não é época de uva para ele estar ali cuidando das sementes. Mas ele está escondido. Só que a Bíblia vai dizer, no capítulo 6 e 11, que dentro do buraco onde ele está escondido, tem um anjo que não tira os olhos dele. E depois ainda vai dizer, depois o anjo sai e vai ao encontro dele. Se você ainda não entendeu, pega então Abraão saindo para o Monte Moriá. Abraão, pega o teu filho Isaque e sai para o sacrifício. Deixa eu dizer, Abraão podia ter fé, mas não está vendo. Isaque não está vendo, só que Jesus, Deus quando manda, 3 dias antes ele já viu tudo e já deu a provisão. Eles não viram, mas Deus estava olhando eles desde o momento que houve, aleluia, a palavra para que eles fossem para o sacrifício. Não é porque você não está vendo, que Jesus não está fazendo. Diga para alguém do lado: eu acho que Jesus está fazendo e tu não está vendo. Diga aí para ele, diga. Eu vou terminar aqui já. Então acorda o irmão do lado aí que está dormindo aí, acorda ele, bate nele e acorda ele. Eu vou acordar porque eu vou parar porque tem gente dormindo. Anota isso aí. Não é para você ter seguidor, não é nada, é só para vitaminar a tua alma, tá? Você não está vendo, mas ele está fazendo. Aliás, você só chegou aqui porque ele está fazendo. O diabo na última ceia determinou que você não chegava aqui. Você não viu, mas o Senhor fez todos os dias. Vamos andar? 14. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos... Aí que está o problema. Sabe por que tem muita gente que não tem as suas lepras purificadas? Porque não sabem quem são os seus sacerdotes e não sabem aonde é o seu templo. A manifestação de Cristo não anulou
o sacerdócio real. Não anulou. Hebreus vai fazer crítica textual a isso. Agora não é mais sacerdócio da linha de Arão, aronita. Não é mais. Apocalipse vai nos falar que nós fomos chamados pelo sangue de Jesus a ser reis e sacerdotes. Jesus mandou ele se apresentar ao sacerdote, não para o sacerdote curar. Ele precisa chegar ao sacerdote para receber purificação? Ele precisa ser purificado pelo sacerdote? Não, gente. O sacerdote não tinha poder de curar lepra. O sacerdote tinha autoridade de dar laudo sobre aquilo que Deus havia estabelecido. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos colocando, escute bem, nós estamos colocando a responsabilidade nas costas de sacerdotes que não são responsáveis pelo que tu estás cobrando. Esse é o nosso problema. Por isso que tem gente que vive trocando de sacerdote, e tem gente que vive trocando de templo. Não espere do sacerdote aquilo que não é compromisso do sacerdote. Espere de Deus aquilo que é compromisso de Deus. O sacerdote não purifica a lepra. Jesus disse: vai lá e apresenta, mas quem vai curar sou eu. Você só mostra para ele ver o que eu fiz na tua vida. E aconteceu que eles indo foram purificados, diz a palavra. Versículo 15. Um dos 10 vendo, diga assim, vendo, porque tem gente que é cego. E eu estou falando aqui de espiritualidade. Tem gente que não consegue ver o que Deus já fez na sua vida. Tem gente que tem, eu não sei, eu tenho 1.000, 2.000 pi, eu não sei o que eu tenho, eu sem óculos à distância, parece que tem 2.000 pessoas aqui. Por isso que eu fico sem óculos à distância, para saber que tinha bastante gente. Meu óculos é para perto. Mas nós estamos vivendo uma cegueira espiritual. É uma visão espiritual. Você lembra que Jesus mandou uma carta para uma das 7 igrejas da Ásia Menor de Apocalipse, uma cidade chamada Laodiceia. Fica entre Herápolis e Colossos, ou Colossos. Dentre tantas coisas que Laodiceia produzia, importava e fazia, há algo que eles faziam que é o pó frígio. Pó frígio é um famoso colírio medicinal que eles produziam lá. Olha só que loucura. Eu não sei se tem oftalmologista aqui, mas na época diziam que esse pó diluído na água tinha poder curador para cataratas. Olha que trocadilho que acontece com a igreja de Laodiceia. Apocalipse vai dizer: ponham colírio nos olhos de vocês para que vocês vejam. Um lugar que produz colírio para que as pessoas enxerguem, Deus está dizendo: ei, ponham colírio nos seus olhos para que vocês vejam o que eu estou fazendo com vocês. Meu Deus, cegueira espiritual, cegueira espiritual. Olha o que Jesus está dizendo: vocês não estão enxergando o que eu estou fazendo por vocês. Olha para o lado e diz assim: dá um glória para disfarçar. Dá um glória. Eu acho que falaram contigo. Acho que o pastor acabou de falar contigo. Se a relação está batida do casal, daí não fala. Sabe que o melhor exame, eu não sei se tem oftalmologista aqui, mas é aquele que põe um colírio, e o colírio ele dilata. É bom, sempre é bom pregar com um doutor. Dilata. É a melhor maneira de fazer os testes mais certeiros, mais assertivos. Não entendi, pastor. Essa noite eu acho, é um pensamento. De repente é coisa da minha cabeça, eu estou ficando velho mesmo. Esse mês de abril eu já faço 35 e a idade vai chegando e a gente vai... Mas eu acho que Jesus está afinzaço de dilatar os nossos olhos espirituais para que nós vejamos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu acho que Ele está muito interessado em abrir os nossos olhos para que nós possamos bem dizer e glorificar o nome dEle, não pelo que Ele vai fazer, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele já foi e pelo que Ele já fez. Aleluia, aleluia. Os ingratos, escute, essa é para botar na semana aí. Os ingratos não têm a capacidade de ver o que Deus faz. Isso é coisa de ingrato. Aí eu não sei quem você é. Vamos caminhando aqui. Irmão,
Tem gente que se indigna com alguém que faz as coisas e ele não é grato. Escute, se ele não é grato a Deus, vai ser grato a você? Esquece. Esquece. Se você não consegue ser grato a Deus, você acha mesmo que ele vai ser grato a você? Tem gente que está pensando, por isso que ela não agradeceu até agora. Ingrata. Endemoniada. Mas glória a Deus, daqui a pouco nós vamos tomar a Santa Ceia, né? 15. Um dos 10. Um dos 10. Vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Quantos voltaram? Quantos foram curados? Quantos voltaram? Quantos voltaram? Você precisa falar 10. Estão ligados. Gente, quem é você nessa história aqui? Não responde, é retórica essa pergunta. Quem é você nessa história aqui? Os 10 viveram a mesma experiência, sim ou não? A mesma experiência. Pastor, então é sobre experiência de cura? Não. É sobre o que a cura produz em você. Você acha mesmo que há uma dificuldade para você que está enfermo essa noite, Deus determinar, não você, que você saia curado daqui, só se você vive um outro evangelho, porque o evangelho que eu vivo, quando ele determina, coxo anda, cego volta a ver, surdo começa a ouvir, e mudo começa a falar. O evangelho que eu sirvo, compra o terreno, porque para onde ele aponta, ele paga a conta. Não quer fazer? Deus vai fazer, porque o reino é dele. Aleluia. A cura, gente, não veio só para tocar na pele dele, no maior órgão do corpo humano. Não. Essa cura não era da pele, não era do corpo. Apesar da lepra estar visível, era da alma. O que ele queria, Deus, Jesus, era gerar um coração grato. Nunca foi sobre o corpo, sempre foi sobre o coração. Isso aqui é carcaça. Isso aqui é carcaça. Nunca foi sobre cura. Foi sobre saber o que está sentado no teu coração. É sobre o teu coração. Acredite. Se acredite. Vocês acreditam que no meio do carnaval, que passou há pouco, tinha uma galera que estava na presença do Pai? Você acredita, crentes? Eu estava acompanhando várias ministrações dos jovens aqui, e teve uma abertura de uma ministração que ficou gravado. Essa pessoa que começou a ministração, ela começou assim, ó. Ela fez essa oração e eu anotei no meu telefone na hora. Jesus, no meio do carnaval. Jesus, esse culto é para ti. Jesus, nós queremos honrar o teu nome aqui hoje. Nesse tempo, século 21, nessa geração, tem uma raspa, e eu estou sendo bem cético que nós precisamos ser, porque vocês sabem o que eu penso sobre avivamento. Avivamento não é o que acontece aqui durante o culto enquanto nós pregamos ou cantamos. Gente, esses louvores que são cantados aqui era para nós pagar ingresso, eu já falei. Não é sobre o que acontece aqui, é sobre o que acontece quando a gente sai da porta para fora. Avivamento é você, esses dias aqui teve, eu não sei se foi nós que subimos ao céu que desceu, mas aquele dia era coisa de doido. Quem lembra? Amém? Tem gente que depois daquele dia eu não vi mais no culto. Para. Não me conta história. Isso não é avivamento. Avivamento é você participar de um culto e dizer assim: meu Deus do céu, quando é que vai ter o próximo culto para a gente chegar na presença de Deus e poder sentir isso de novo? Então não me deixe levar por avivamento. Não me deixe levar. Não pode sair duas fontes, dois tipos de água da mesma fonte. Ou você é salgado, ou você é. Ou você é, ou você não. Ou você é os 9, ou você é Nesse tempo que nós estamos vivendo, ainda tem uma raspa do tacho que honra o nome do Senhor e não se desvia das coisas dele. Ainda tem uma galera que honra o nome do Senhor. Uma galera que não aceita comparação de filhos do pai com uma lata de conserva. E eu não estou falando de quem quer ter
fala na internet. Não, tem gente que vai para lá reclamar na internet, não sabe nem o que está reclamando. Não, mas é daqueles que têm os princípios, porque quem tem princípio não está nem aí para o que está na lata da conserva. É isso aí mesmo, nós somos conservadores mesmo, é assim que nós andamos mesmo, a Bíblia diz que é assim mesmo, e obrigado por terem nos rotulado. Gente me ligando, qual é a sua posição sobre isso? Não te interessa. Rádio? Não vou dizer os nomes aqui, depois se quiserem me trouxer um dízimo bom, eu digo o nome. Eu não estou falando de tirar férias, gente. Eu não estou falando de passear. Não. Eu estou falando de você não se misturar com o cenário de deboche que tem aí fora. Ainda bem que tem uma galera que não se senta em qualquer gramado. Aleluia. Ai, que bom que ainda tem uma galera que não aceita qualquer canção. Aleluia, glória a Deus aqui. Posso pregar mais 10 minutos? Aleluia, glória a Deus. Chega em casa, é um batidão. Tu vai lá visitar a irmã, vai visitar o irmão. O demônio não passa na frente da casa da cena. O demônio se sente endemoniado. Tem um povo aí fora que não aceita qualquer palavra, que não aceita qualquer tese. Tem um povo aí, aleluia. Mas pastor, essa não é a minha visão. Mas essa é a visão da igreja. Essa é a visão da igreja. O meu compromisso é levar diante de Deus uma noiva ornamentada, linda, maravilhosa, aleluia, preparada, pura, santificada. Eu tenho feito muito casamento. As noivas que eu tenho visto por aí cuida de peso para caber no vestido, porque compra o vestido em 12 meses para pagar em 12 vezes. Quando chega no dia do casamento não entra mais no vestido, e aí faz uma dieta, se prepara, vai, arruma a pele, vai para a decoração do rosto, faz e acontece. Se preparam para um casamento. A noiva que está se preparando para o grande casamento, ela se prepara na terra, ela se ornamenta na terra, ela é santificada na terra. Ela é diferente. Aleluia, a noiva é diferente. Tem gente que está com a pele curada, mas o coração está num estado de putrefação. Aonde, pastor? Dentro da igreja. Culto é de Santa Ceia. Culto é para nós. Nós vamos fazer um convite no final. Você que de repente eu não viu a hora do anúncio aqui, de repente você não é cristão, quem sabe hoje você aceite Jesus. Mas eu estou falando com a igreja hoje. Estou falando com a nossa igreja, a church, as paredes pretas, que não alteraram nenhuma página dos manuscritos bíblicos e da Bíblia Sagrada. O que era errado continua sendo errado, o que é certo continua sendo certo. Aleluia, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, vai ser o mesmo amanhã, até Ele não voltar, mas oxalá, aleluia, que Ele venha logo para buscar a sua igreja. Ai, que glória a Deus, não precisar gastar com cimento e tijolo, gente, não precisar construir, não precisar pedir oferta e dízimo aqui. Jesus, volta logo, Jesus, está difícil aqui embaixo. A gente está cansando demais para fazer o teu reino avançar. Aleluia. A lepra é um fungo que dá nas correntes sanguíneas e manifesta-se na pele. Sabe o que ele está dizendo? A cura de uma lepra não é de fora para dentro. A cura de uma lepra é de dentro para fora. É de dentro para fora. Quem é curado fora, vai e não volta. Quem é curado por dentro, vai, volta, adora e recebe a salvação. Jesus, aleluia. Versículo 16. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse cara que voltou, que foi aos pés de Jesus e agradeceu, ele era um... Quantos leprosos eram? Quantos foram? Não, quantos foram? Quantos voltaram? E o que ele era? O único que voltou era estrangeiro. Ué? Os judeus, porque se diz que se esse é samaritano, o resto era judeus. A palavra me diz que os judeus foram curados por fora.
E me diz que o samaritano foi curado por dentro e voltou. Escute o que eu vou falar agora. Tem gente que não valoriza o lugar que está, não valoriza o cuidado que recebe, não valoriza o tempo que é destinado a ele. Mas vem um de fora e não quer largar esse cuidado, esse lugar. Aí caem de pau nele, está chegando e quer se aparecer. Não. O estrangeiro chegou, viu que era bom e não quer mais sair de perto. Porque aquele que não é grato, ele acha que você faz alguma coisa porque você é por obrigação. Não, Deus tem obrigação. Não, Deus faz porque Ele te ama. Deus não tem obrigação de fazer nada. Aliás, quem faz alguma coisa por você, faz porque te ama, não é por obrigação. Você que tem a obrigação de voltar e agradecer. Quem não tem gratidão, acha que tudo é obrigação. Não é, é graça. É graça, Josué. É graça. É graça. Diz para mim, Josué. Sou grato, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Para mim não ficar só nas minhas palavras. O versículo 17 diz assim: então Jesus perguntou. Quem perguntou? Que bom, porque se sou eu, vocês caem de pau, né? Se eu pergunto, cadê o fulano? Pá. Aí esse pastor é ativista, esse pastor é tóxico. Aí a enfermidade bate, chama o tóxico para orar. É Deus que está falando, irmão. É Deus que perguntou. Não eram 10. Sabe o que Deus está dizendo? Jesus está dizendo: eu esperava que todos vocês voltassem para me adorar. Acho que ele pegou o WhatsApp dele e entrou no grupo dos 11. Os 10 e eles: gurizada, vocês estão vindo? Já tinham saído do grupo. Já recebi a minha bênção, ó. Partiu. Já estou com a casa própria. Já tenho empresa. Já estou até casado. Eu estava encalhado 15 anos, como muita gente que eu conheço. Mas agora Deus me deu. Deus dá e eles somem da presença de Deus. A minha oração, você sabe qual é que é? Volte a ficar encalhado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês e eu vou ter que acabar. Nós vamos acabar domingo que vem. Tem mais coisinha para mais um culto aqui. Mas sabe por que o milagre ainda não aconteceu na tua vida? Porque Deus sabe que você não vai voltar. Quando você tiver convicção e certeza que você não vai ser ingrato ao Senhor,
Ele vai dar o que você está pedindo. Você está sofrendo, é uma luta, não consegue, não dá certo, não dá. Hoje foi falado, não adianta trocar de ambiente, você tem que trocar de Senhor. Tem milagre que não está acontecendo porque você não reconhece Ele. Onde estão os 9? Fala para uns 3 aí. Sei que você não gosta, mas fala. Jesus está te procurando. Mas estão tudo anjinho, ninguém fala com ninguém. Vocês vão ficar brabo? Não, é ceia, hoje pode perguntar. Pergunta que não, depois ninguém pode tocar na ceia se é brabinha. Jesus está te procurando, filho. 18. Não se achou quem voltasse para dar glória a não ser um estrangeiro. Não, aqui na Carral está sendo engraçado aqui. Aqui tem de tudo. Aqui tem mórmon, tem católico, tem umbandista, tem espírita, tem de tudo. Aleluia. Tudo uns queridão. Eu nunca vi um lugar de tanto estrangeiro. Eu nunca vi. Engraçado que tem judeus que não saem do celular e não vê a hora do culto acabar. Mas tem estrangeiro que não vê a hora do culto começar. E não vê a hora de voltar. Não vê a hora de entrar no Santo dos Santos. Sabe que esses dias eu recebi um contato de uma pessoa fora de Gravataí. Eu compartilhei com alguns irmãos. A pessoa me ligou e disse: pastor, eu estou acompanhando vocês nas redes sociais aí, eu quero o Pix da igreja, que eu quero ajudar nessa obra aí. O pastor está falando de oferta? Não, estou falando de gratidão. Não estou falando de oferta, a oferta já foi feita. Nem que você queira me dar oferta essa noite, eu não vou receber. Claro que eu vou receber, aleluia. Mas com Deus a gente não negocia. Com Deus a gente é fiel ou não é. Aí eu liguei para esse irmão. Eu liguei para esse irmão para saber. Segura na cadeira. Eu escrevi aqui, eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V na mensagem dele para mim. Olha o que ele disse para mim. Ele escreveu na oferta dele: pastor, eu tenho me alimentado aos domingos da palavra ou vejo a palavra durante a semana. Tem sido transformadora a porção que eu tenho recebido. E sei que a igreja tem um investimento para manter os projetos e fazer chegar na minha casa, no meu telefone, essa pregação. Tem estrangeiro que está voltando para agradecer. E tem judeu que só suga. Estou sem paciência com gente assim. Ai, pastor, insensível. Não, Jesus não teve paciência, por que eu tenho que ter? Jesus também brigou, cadê os 9? Jesus podia ter abraçado um e dito aleluia, você vê. Não, cadê os outros? Não foi só tu. Eu não fiz em 10. Que bom que você veio no culto hoje, né? Aleluia. E não é sobre estar fisicamente também, tá? É sobre o teu coração estar nessa celebração. Paulo vai dizer, apresentar um culto racional de entendimento. Eu sei por que eu estou aqui hoje. Eu vejo gente assim, a Bíblia vai, há um paracreto que diz que as pessoas elas vêm pelo amor ou elas vêm pela dor. Eu acho que quem vem pelo amor deveria ser muito mais grato por Deus não permitir que a dor chegasse. Mas tem gente que vem pela dor e não é grato ao Senhor. Não tinha saúde, hoje tem. Não tinha família, hoje tem. Não tinha expectativa, hoje tem. Não tinha casamento e hoje tem. E não consegue ser grato. Quem é você? Nessa tua caminhada, você está dentro do grupo de quem é grato a Deus pelo que Ele tem feito, ou você está dentro do grupo de quem é ingrato? Será que o que você está fazendo realmente testifica sobre isso? Deus faz e não consegue ser grato. É uma noite de nós refletir sobre isso. Tem dias que a gente também não tem vontade de vir na igreja. Tem dias que a gente não tem vontade de ouvir ninguém. Tem dia que a gente tem vontade de não atender ninguém. Tem dia que a gente não tem vontade de ouvir falar com ninguém, de aconselhar ninguém, principalmente quem tu aconselha e não pratica. Tem dia que você não quer ouvir histórias. Tem dias que eu e a garota não queremos. Mas por que vocês fazem, pastor? Porque nós somos gratos a Ele por tudo que Ele fez em nós. Nós somos gratos pela saúde que Ele estabeleceu.
Nós somos gratos do lugar que Ele nos tirou e onde Ele nos colocou. Nós somos gratos pelos livramentos que a gente enxerga e aqueles que a gente só vai revelado no céu. Nós somos gratos pela nossa família, pelos meus filhos. Eu sou grato por essa porta, por essa igreja que é do Senhor. Então a gente continua fazendo porque a gente é grato. Eu sei, quem é que aqui acorda às 5 horas da manhã para trabalhar e levanta falando em língua estranha? Quem é que acorda às 5 da manhã para ir para o trabalho cheio de alegria? Aleluia, glória a Deus. Mentira, soneca. Mais 5, mais 5, mais 5. A irmã vai lá no espelho, lá, aquele cabelo sol da justiça, para se preparar para ir para o culto. Chega o inverno, aquela água trincada pegando no rosto. Sai chutando o gato. E não vem o ônibus. E pega o Uber, aquele motorista não para de falar um segundo. Lá pelas 4 da tarde, ele começa a agradecer a Deus. Está na hora de você ser grato pela porta que Deus te abriu de emprego. Está na hora de você ser grato pela empresa que não está legal financeiramente, mas vai ser se você ser grato e não se ficar longe dele. Ei, eu estou vendo muita gente ingrata que acha que é da mão e do seu braço que as coisas estão acontecendo, mas eu quero te dizer com toda certeza, é Deus que está fazendo na tua vida. Então seja grato pela empresa. Para de amaldiçoar o teu patrão, para de amaldiçoar a tua empresa, viu, Ana? Glória a Deus, aleluia. Para, glorifica aquilo que Deus te deu. Seja grato, seja grata. Está na hora de parar de reclamar. Está na hora de começar a agradecer. Está na hora de voltar para perto de Jesus. No carnaval, teve gente que está frequentando há pouco a igreja aqui, veio aí da católica. Eu vi muitos da etnia que não traziam seus filhos adolescentes. Mas eu vi esse irmão, eu estou falando que hoje ele não está, quem sabe está até me olhando hoje. Pelo menos eu acho que não está. A filha dele estava envolto no poder do Espírito Santo, adolescente. E aí pastor Genivaldo, ele só fazia filmagem. Como quem diz, a minha alma está curada. Ai meu Deus, eu estou curado com o que Deus está fazendo. Não é a cura da pele, é a cura da alma. E no 19 ele diz assim, e ele disse, levanta-se e vá, a tua fé te salvou. E eu vou encerrar. Por que você frequenta uma igreja? Por que você frequenta a Carral ou qualquer outra igreja? Ah, porque é legal, porque os louvor. Não. Frequente a igreja não vai te salvar, mas frequente a igreja, para que Deus veja você voltando toda hora perto dele, Ele possa te dizer, olha, a salvação chegou. Eu frequento a igreja porque eu quero a eternidade. Cura é para todo mundo. Salvação é para quem é grato. Só uns foi salvo. Para onde eu vou? Todos os dias eu tenho que voltar para a presença dEle. Eu sou grato a Ele, porque Ele me abençoou. Diga, eu preciso ser grato. Diga, Suelen, eu preciso ser grato. Faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Lembrou do hino? Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti.
Pastor, eu preciso tomar Santa Ceia, o que eu faço com os ingratos? Segura agora. 2 Timóteo, e eu acabo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Vamos ver o que nós devemos fazer com os ingratos? Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os seres humanos serão egoístas. Escute, nós estamos acabando. Os humanos serão egoístas. Os seres serão avarentos. Os seres serão orgulhosos. Os seres serão arrogantes. Os seres serão blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigo de prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, parece bom, mas negando o poder dela. Paulo finaliza assim: fique longe deles. Esses homens ficavam fora da cidade. Era cultural, era um cerimonial. Essa doença que chegava no sangue, vinha para a pele e deixava não ter mais sensibilidade. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas insensíveis, Cristiano. Pessoas que falam das pessoas a hora que querem, vão para as redes sociais, como se fosse uma terra sem lei, esquecendo que por trás de quem estão falando tem pai, tem mãe, tem vô, tem vó, tem irmão. Insensíveis. Essa lepra, a Bíblia vai dizer que quando pegava no corpo, ela era tão assim lepra, que ela podia ser atirada para a parede da casa, e eles tinham que raspar a parede da casa, e se não caísse da parede da casa, eles tinham que destruir a casa e reconstruir. Tem gente que consegue lançar lepras em 5 minutos quando encontra alguém na rua. Lepra de fofoca. Eu falo sempre, não sente em mesas para falar de pessoas que não estão na mesa. Sente em mesas para falar das pessoas que estão na mesa. Lepras. Mas Jesus, Ele está aqui hoje para curar toda e qualquer lepra. Hoje nós vamos tocar no corpo e no sangue dele. Não porque a palavra falou e você, eu não vou tocar porque o pastor falou. Não, examine-se cada um a si mesmo e coma e beba. Só não saia daqui sem examinar se você tem sido grato diante de Deus. Eu queria que pais que estão perto de filhos pudessem olhar para os seus filhos de cantinho e pensar e refletir se nós devemos ser ingratos ou gratos. Quem sabe você está do lado do seu esposo, da sua esposa. Eu sou grato pela mulher que eu tenho. Eu te amo, minha garota. Você é tudo para mim. E eu sou grato a Deus pela tua vida. Nem no tempo de Salomão eu viveria tão bem como vivo agora. Entendeu, né? Quem é você? Quem tem sido você? E é com Deus que eu estou falando. O nosso problema é que nós estamos vivendo Carral, uma igreja de pessoas com o mesmo propósito, que devem amar, servir e restaurar. Nós estamos vivendo um tempo que tem gente dentro da igreja que não gosta do ciclano, que não aceita o beltrano. Vai, vaza. Isso aqui não é lugar para você fazer seleção. Aqui os filhos de Deus se encontram. Aqui os filhos de Deus são os mesmos, sem preferência. Aqui os filhos de Deus, eles chegam para um tempo de comunhão, trocam a ceia e dizem: não há ninguém diferente nesse lugar. Eu sou igual ao meu irmão, eu sou igual ao outro, eu sou igual ao outro. Não há diferença. E eu sou grato a Ti por isso, Senhor. Nosso problema é que nós queremos mudar o coração dos ingratos. Quem é grato é generoso. Quem é generoso
é dom. O dom você tem ou você não tem. Às vezes nós falamos dos projetos da igreja aqui, e a gente fica pensando, como é que a gente vai... Hoje a gente até estava falando, um terreno de 2.800 metros. Aí, como o homem que ofereceu o outro terreno, eu fui fazer o valor do metro quadrado. O terreno que nós compramos deu R$253 o metro. Nós compramos para pagar em 20 anos. Nós não vamos pagar, o irmão do Rio de Janeiro, Davi, né? Nós não vamos pagar. Jesus vai voltar antes. A Caixa vai procurar nós para receber, e nós vamos lá, cobra de quem tu quiser, nós estamos fora. Aleluia. Nós não vamos pagar se Deus quiser. Não porque somos mal pagador, porque Jesus vai voltar. Se nós tivéssemos um coração generoso, voltando para Cristo, você já imaginou você entrar naquele terreno, botar o pé e dizer assim, esse metro fui eu que abençoei. E a Bíblia vai dizer, onde tu pisares, a planta dos teus pés serão abençoados, você e todos aqueles que são teus. O senhor está fazendo campanha? Não, cansei de fazer campanha. A minha vida toda eu fiz campanha. Nunca fui político e vivi a minha vida fazendo campanha. Eu sou mordomo do Senhor. Na medida que Ele fizer a igreja andar, ela vai andar. Se não fizer, nós vamos ficar parados. E eu vou entender que é isso que Ele quer. Porque o avanço do reino, ele é exatamente na medida de quem volta. É 9 por 1. 9 não voltam. 1 volta. Sabe qual é a nossa velocidade, Edson, da obra? É esmocho. Nós tinha que ser a velocidade 2 do celular. Mas às vezes eu não tenho motivo para ser grato. Nada que façamos vai mudar o coração do ingrato. Não é palavras, não é... Isso enjoou as pessoas, isso cansou as pessoas. Não, é sobre um coração grato. Nada que fizemos vai tornar alguém generoso. Como eu falei, se nós não somos gratos a Ele, vamos ser gratos a projetos da terra? Não tem como. Teve alguém essa semana que me mandou uma mensagem. Não, teve aqui na igreja semana retrasada. Um casal de Florianópolis. Aí me encontrou ali e disse, pastor, tudo bem? Onde é que vocês são? De Florianópolis. Nós acompanhamos o ministério lá em Florianópolis. E nós estava doido de quando pudesse vir para a região, vir fazer uma visita. Tem gente que está em Florianópolis querendo estar aqui dentro. E tem gente que está morando aqui do lado que não entra. Vamos colocar em pé? Martim Lutero vai dizer, não é a Bíblia e não é o Júnior, é Martim Lutero. Ele vai dizer que existem 3 cães ferozes, e as suas mordidas são as mais profundas e as mais dolorosas. Qual é os cães, pastor? O primeiro, a inveja. Essa mordida é dolorosa. Quem gosta de invejoso, levante a mão. Estou olhando aqui, eu falei dali da tribulação, teve uma irmã que deu amém. O segundo cão, a soberba. Quem gosta de gente soberba do lado? Como diz os outros aí, tem gente que come carne moída e, né? E coisa... outras coisas. E a terceira chama-se, uma mordida dolorida, é a ingratidão. A ingratidão gera dores profundas. Eu não temo os desafios dessa igreja, porque eu sei que existe ainda homens e mulheres que entendem o que Deus fez e retornam aos pés dele para agradecer. Eu sei que tem gente que está vivendo ainda isso nesses dias. Eu sei que seja em Pelotas, que seja em Cachoeirinha, que seja em Florianópolis, que seja em Esteio, que seja em Sapucaia, que seja em Osório. Nós temos irmãos aqui que saem de Osório todo domingo para vir cultuar. Osório, 100 quilômetros. Está aqui hoje. Sabe o que é você se organizar, pastor Luiz?
arrumar um sapato. Tem gente que mora do lado e ainda chega depois do louvor. Se o culto começa às 7, hoje começamos às 7h15 por causa do batismo. Se o culto começa às 7, que horas essa família se arruma para vir no culto de Osório? Diz, lindinha. 4 horas. Mais ou menos. O irmão ainda tem umas 4 filhas. Acho que eles se arrumam de manhã, começa a arrumar de manhã. Dorme com a roupa. Por quê? Ai, pastor, porque aqui é muito bom. Cara, eu nem sei te dizer. Eu só sei que a presença do Senhor, ela está nesse lugar. Não adianta dizer que não. A presença do Senhor está nesse lugar. A presença do Senhor. Essa igreja tem sido madura para ouvir aquilo que Deus está falando. Essa igreja tem sido madura para ouvir o que Deus está falando. Essa semana eu falava com o Telmo, pastor da Aba, meu amigo. Por certo, se Deus quiser, ele vai estar em junho aqui no aniversário. E depois que eu falava com ele, eu agradeci a ele, Leonardo, por todas as inspirações que eles deram para nós, para esse ministério começar aqui. Nós vamos fazer 3 anos, e eu não me canso de agradecer pela vida dessa igreja e por tudo que eles trouxeram para que servir de inspiração para nós poder fazer aqui. Eu não vou me cansar nunca de agradecer, porque eles nos inspiraram. Já são mais de 500 pessoas que foram batizadas em 2 anos e meio aqui. E eu estou falando de 500 pessoas que, olha, muito dessa gente continua aqui, não é só batizar e cadê? Tem pessoas que são batizadas e já estão trabalhando nos ministérios aí. Eu louvo a Deus por isso. Tem gente que diz, mas a aba é show. Ela é show porque tu não está lá. Porque se tu for com esse coração duro para lá, tu vai travar as coisas lá. Agora, se nós tivermos o coração generoso que tem lá, nós vamos viver coisas extraordinárias, muito maiores que isso. Eu tenho convicção disso. Deus está esperando. Deus não espera que a gente chegue num culto como esse, com um caderno de 10 matérias para escrever os pedidos. Deus está esperando que nós venhamos a chegar num culto desse com gratidão a Ele, dizendo, Senhor, obrigado porque eu andei mais 1 milha. Obrigado porque esse mês não foi fácil, mas eu cheguei. Obrigado porque no momento de dificuldade, Senhor, eu sei que Tu está me sustentando. Deus conhece as tuas petições, Deus conhece as tuas necessidades, Deus conhece aquilo que tu precisa. Zaqueu, eu sei quem tu és, Zaqueu. Deus só está esperando um movimento. Deus só está esperando uma ação para te abençoar. Por que eu não ganho? Por que eu não recebo? Por que a minha vida não vai para frente? A tua vida não vai para frente, primeiro porque tu não foi feito para o mundo, tu foi feito para Jesus. Primeiro passa por aí. Tu não quer? Tudo bem. Mas é que eu não vou poder beber a minha cerveja. Bebe, cara, aqui a gente libera a bebida. Mas eu não vou poder fumar. Bebe, cara, fuma. Mas eu não vou. Vai. Uma hora o Espírito Santo vai te encontrar. E quando ele te encontrar, acabou essa festa. Não é o homem que vai dizer para você. Não, é Ele que vai dizer para você. É Ele que vai te convencer. É Ele que vai fazer. Nós vamos estar aqui para caminhar contigo e andar, e vamos se abraçando, e vamos junto. O pastor disse que eu posso beber e fumar. Não foi isso que eu disse. Eu disse o que Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem gratos aqui? Tem gente grata? Levante a mão. Fique com a mão levantada. Traz a salva, ligeiro. Seja grato a Ele pelo que Ele fez na tua vida. Seja grato porque amanhã, essa semana não vai ser fácil, mas você tem uma empresa, você tem colaboradores, você vai para a empresa, você vai para o teu trabalho, amanhã você não vai para um hospital. Eu estou vendo o nosso irmão sentado aqui, o irmão disse para mim, tu lembra de mim, pastor? Claro que eu lembro de ti, irmão. 3 meses, pastor, no hospital e não estava nem caminhando, e hoje saí do hospital e foi para onde? Para a igreja.
Parece que Jesus está olhando para ele dizendo assim: ah, mas e os restos, cadê? Eu nem sei o que eu vou fazer de convite hoje. Sinceramente, eu não sei o que eu vou convidar hoje. Estou sem palpite. Não sei que convite eu faço hoje. Meu coração está cheio de gratidão a Deus. Quantas pessoas deram entrada na igreja? 57 pessoas vieram congregar com a gente esse mês. 50 pessoas desceram as águas hoje de manhã. Como é que eu não vou ser grato ao Senhor por isso? Tem alguém que está longe dos caminhos do Senhor e tem sido ingrato por esse tempo? Eu queria te convidar a você voltar para o Senhor hoje. Tem alguém que ainda não serve a Deus e gostaria de servi-lo hoje, entendendo que Ele é o motivo de todas as coisas? Deixa eu achar um versículo aqui que eu tinha preparado. Eu queria achar muito esse versículo aqui, porque eu acho que vai ser bacana nós ler esse versículo aqui. Deuteronômio 8:17. Escute bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço conseguiram essas riquezas. Não pense que a riqueza que você tem foi os teus braços e a tua mão conseguiu. Pelo contrário, diz o versículo 18: lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhe dá forças para conseguir riquezas. É Ele que te dá forças para confirmar a sua aliança, que foi feita por juramento, que prometeu aos teus pais. Há uma promessa de Deus. Nós precisamos ser gratos. Salmos 95:10. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos e o que eu tenho dado a eles. Ingratos. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo Ele irá nos retribuir. Aleluia. Gratos ou ingratos? O grato, ele enxerga, ele não é cego. O grato, ele vê o que Deus fez na vida dele, a família que Deus deu para ele e o lugar aonde ele está. O grato, ele vê. Verso 15: um dos 10 vendo o quê? Significa que o grato não vê. O problema é que a gente quer fazer o grato enxergar, o ingrato enxergar. Não, ele tem que primeiro ser grato. Os gratos têm memória, os ingratos têm amnésia. Ué, onde é que estão os 9? Esqueceram de voltar? Cura de uma coisa e fica enfermo de outra. Eu perco a lepra, mas eu fico com amnésia. Pastor Josué Gonçalves diz: gratidão não tem prazo de validade. Eu gosto muito disso. Se nessa noite você tem uma palavra de gratidão para alguém nesse lugar, quando nós pegarmos a Santa Ceia e trocarmos os cálices, saia do teu lugar, vá lá trocar o cálice e diga: ei, eu sou grato a ti, porque naquele dia eu não tinha uma fichinha para pegar o ônibus. Tu não te lembra, mas eu não me esqueço. Naquele dia você foi importante para mim. Naquele dia que o meu casamento estava acabando e todo mundo botava a pilha para largar mesmo, você orou, você me aconselhou, você esteve comigo, e eu quero te agradecer nessa noite. O ingrato ainda causa um mal-estar. Você faz e ele faz os outros pensar que você não fez, ele já sai de vítima. É o ingrato. No 15 diz: um dos 10 vendo que estava curado voltou dando glória em alta voz. Dando glória em alta voz. Porque tem gente, pastor Rômulo, que na hora de pedir e murmurar grita, mas na hora de agradecer se cala.
Tenha maior voz e maior posição para agradecer. Não tá bom, esse pastor, esse gente, é isso, é aquilo. Grita para o mundo ouvir, mas não fala para agradecer. Essa noite nós vamos sair daqui gratos. Os ingratos têm dificuldade de reconhecer que o mérito de todas as coisas vem do Senhor Jesus. Vamos orar? 9h15. Vamos orar.